voltou para estudarmos os contos tradicionais. Então, lá no comecinho, nós vimos a história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Depois, a gente contou e relembrou a história de Chapeuzinho Vermelho. Então, nós vimos aí durante essas aulas de produção textual que os contos, turminha, são histórias contadas. As pessoas se reuniam e tinha sempre alguém ali para contar uma história. Então, essas histórias aí, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, ela é muito antiga. Então, a gente não sabe quem criou essa história, tá? Então, a gente só sabe que ela é um conto, porque ela é uma história que foi contada e até hoje a gente vai passando essa história para os nossos filhos, os nossos netos, e aí essas histórias, elas têm aí durado por muitos e muitos anos. Então, turminha, eu vou pedir que vocês peguem um livro de produção textual, esse aqui, ó, Marcha Criança, esse roxinho, e coloquem na página 46. Turminha, na página 46, nós vamos falar sobre o final do conto. Quem lembra aí o que aconteceu no final da história de Chapeuzinho Vermelho? Ela foi até a casa da vovó. Quem estava se passando pela vovó? O lobo mau. E aí depois o lobo mau quis pegar Chapeuzinho Vermelho. Quem apareceu para salvar ela? O caçador. E aí vai se desenrolando a história. Então aqui tem escrito assim, turminha, final do conto. Agora você vai se reunir com um colega para criar um novo desfecho, ou seja, um novo final para o conto Chapeuzinho Vermelho. Deve ser um final criativo e diferente do original, daquele que já conhecemos. Então, vocês aí de casa, turminha, vocês não vão fazer em dupla, né? Até porque vocês estão em casa acompanhando essas aulas de casa. Vocês vão pensar aí em um novo e um outro final para a história de Chapeuzinho Vermelho, diferente daquele que a gente viu. Objetivos da produção: criar um novo final para o conto Chapeuzinho Vermelho e fazer uma roda de leitura para compartilhar com os colegas. Por fim, compor um livreto de contos da turma. Então, turminha, no final, depois que vocês fizerem essa atividade, aí vocês vão me passar o registro de como ficou o final dessa história, da forma que vocês criaram. Então, planejando suas ideias, sem dizendo assim, com o colega releia o conto e pense nas seguintes questões. Então, vocês aí de casa vão reler o conto, Chapeuzinho Vermelho, e tem os seguintes questionamentos, as seguintes perguntas. O que aconteceu com o lobo depois que o caçador entrou na casa da vovó? Pegou o lobo mau e tirou a vovozinha que estava dentro da barriga do lobo. O que aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho depois que o lobo correu para pegá-la? Ela foi socorrida por quem? Pelo caçador. Como o caçador salvou o Chapeuzinho do lobo? Então, quem lembra da história, o caçador estava passando por ali até que ele ouviu, acredito, os gritos, os pedidos de socorro de Chapeuzinho Vermelho e ele foi lá ajudá-la. O que o caçador pode ter dito a Chapeuzinho depois de salvar a vovó? Será que ele falou alguma coisa para Chapeuzinho Vermelho depois que ele tirou a vovó de dentro da barriga do lobo? O que Chapeuzinho aprendeu com essa história? Será que ela tirou alguma lição disso tudo? Então, turminha, no número 1 tem dizendo assim: agora escrevam o rascunho do final do conto em uma folha avulsa. Então, vocês vão fazer o registro desse novo final do conto no caderno de vocês. Quem não tiver o caderno de produção textual, podem fazer o registro no caderno de português, tá? Número 2, imaginem um final novo, bem diferente daquele já conhecido. Então, vocês vão pensar em um novo final para esse conto e vocês vão fazer o registro no caderno de vocês. Número 3, na página 47, tem o número 3, dizendo assim: lembrem-se de que o final deve ser diferente e deve começar a partir do momento em que o caçador entra na casa da vovó. Então, a partir do momento que o caçador entra na casa da vovó, é que vocês vão inventar um outro final para esse conto.
revisando suas ideias. Com a ajuda do professor, façam a revisão do texto seguindo o quadro abaixo. Então, depois que vocês fizerem, né, criarem esse novo final para o conto, vocês vão responder, ó, as perguntas desse quadro aqui. O que que tem aí? O que que tem perguntando? Você e o colega, mas no caso é só você aí de casa, criaram um final novo para a história de Chapeuzinho Vermelho? Sim ou não? Sim, né? Porque vocês vão criar um novo final, então vocês vão marcar um X no sim. O final que vocês criaram ficou interessante? Então caprichem. Vai surpreender os colegas e prender a atenção deles? Como eu sei que vocês vão caprichar no final desse conto, então vocês vão marcar um sim, porque esse final que vocês vão criar vai surpreender a todos. O final dá continuidade ao trecho lido, então vocês precisam fazer um final que dê continuidade ao início da história. Por isso que vocês vão começar a fazer o final do conto, turminha, a partir do momento em que o caçador entra na casa da vovó, tá? A grafia das palavras e o uso dos sinais de pontuação estão corretos? Então, vocês vão escrever esse final do conto, vão pedir auxílio para quem estiver aí com vocês, quem conseguir ajudá-los aí nessa atividade. Depois, vocês vão me passar o registro do que fizeram, tá? Do final desse conto e a tia vai fazer a correção. Texto final. Número 1. Após a revisão, façam as modificações necessárias para melhorar o texto. Então, vocês vão me mandar esse final de como vocês criaram esse final do conto e a tia vai fazer a leitura e se for preciso fazer alguma correção, eu vou repassar a vocês, vou dizer. Número 2, escrevam a versão final do texto na folha do material de apoio. Então, vocês vão fazer aí esse registro do final do conto que vocês vão criar no caderno de vocês. Número 3, entreguem o texto ao professor, que primeiro vai organizar a leitura dos textos em uma roda de leitura, para que toda a turma conheça os finais que foram criados. Então, como eu já falei, como vocês estão acompanhando as aulas de casa, vocês vão apenas me repassar o final desse conto que vocês criaram e eu vou fazer a leitura e, se for preciso, fazer também as correções. Número 4. Depois, o professor vai organizar um livreto com os diferentes finais do conto Chapeuzinho Vermelho. Ajudem-no a fazer a capa do livreto e ilustrem os textos. Turminha, o número 4 não é interessante para vocês, tá? Porque vocês estão acompanhando de casa. Agora, vamos fazer a leitura do número 5. Combinem com o professor como vão compartilhar o livreto com outras turmas, professores e familiares. Então, quem conseguir criar esse novo final para o conto Chapeuzinho Vermelho, me repassem. A tia vai fazer a leitura e correção, se for necessário, e eu vou fazer a leitura do conto de vocês para os alunos que estão assistindo a aula mesmo lá da escola, da sala de aula, de forma presencial, tá? Então, aí façam, criem, sejam criativos no final desse conto. Depois me repassem pelo WhatsApp, a tia vai ler, se for preciso eu vou fazer as correções. E depois, na aula, eu vou estar repassando, vou fazer a leitura aí desse final do conto que vocês criaram. Eu vou ler para os alunos que estão assistindo a aula presencialmente, os que estão indo para a escola. Combinado? Turminha, por hoje é isso. Façam as atividades e não esqueçam de me passar, tá bom? Beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau!